Olá a todos pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Voltamos então à série Lendas Portuguesas. Este é o segundo episódio e é um episódio onde eu vou falar então das bruxas lavadeiras. Vamos então ver o que é que existe na internet a nível de conteúdo. Eu não posso dizer que o conteúdo é ou não viável, embora temos aqui conteúdo do Wikipédia, temos aqui conteúdo de alguns blogs que eu encontrei. Se houver alguma coisa que não esteja realmente conectada com aquilo que se dizia na altura em relação a esta lenda, ou a todas as lendas que eu abordo aqui na série, eu peço para que vocês não levem isto muito a sério. Aliás, esta série aqui do canal foi uma ideia que eu tive para trazer algo mais leve, algo até de brincadeira, para que o canal não seja apenas com temas com uma seriedade, uma relativa seriedade, e onde se fala de espiritualidade, que é algo que eu encaro como algo sério, mas também não tem que ser necessariamente algo pesado. E portanto mergulhem nesta viagem até aos nossos antepassados e às lendas de um país que é o nosso, e tentar então trazer a minha ideia, misturar isto com a espiritualidade. As bruxas lavadeiras, ou apenas lavadeiras, são seres míticos dos contos populares portugueses e galegos, ou seja, não é só algo, não é uma lenda exclusivamente portuguesa. Nos contos portugueses, as bruxas lavadeiras andam vestidas de branco, correm as aldeias com luzes na mão, andavam à noite pelos telhados e tomam a forma de patos ou gansos. Segundo a crença popular, elas surgem de noite nos rios, lagos ou em qualquer curso de água onde consegue-se ouvir o som de bruxas lavadeiras a bater incessantemente a roupa nas pedras, a lavar. As bruxas lavadeiras são personagens que aparecem na mitologia e nas lendas de muitos lugares de Portugal, Espanha, França e Ilhas Britânicas. Aqui já diz que esta lenda estende-se a mais países. Aparecem nas noites de lua cheia, nas margens dos rios, a lavar lençóis manchados com sangue, os quais nunca conseguem limpar. Eu não vou ler mais sobre isto, porque eu próprio tenho algo a contar sobre esta lenda, algo que eu conheço desde muito novo, que me contaram, e depois no final do vídeo eu vou dar a minha opinião do que é que eu acho, onde é que está a veracidade dentro da espiritualidade, onde é que isto pode ter aqui algum grau de veracidade, como eu já fiz no primeiro episódio, e vou tentar fazer sempre assim na série. Conheci uma história que me foi contada, não importa por quem, e é uma história que é um pouco arrepiante. Eu lembro-me de ser miúdo e de ouvir esta história. É claro que eu não quero trazer à espiritualidade todos os mitos e medos que existem, os misticismos nas pessoas. Aliás, este canal é o oposto disso. Eu quero trazer para ajudar a desmistificar tudo isto, porque a espiritualidade é algo natural, as pessoas é que criam estas ramificações, estes ramos, ramificações não de espalhar, mas sim estas gretas à volta da espiritualidade. Mas esta série é não só para reviver algo que é nosso, de Portugal, mas também, no final, eu gosto de desmistificar e trazer um elo de ligação e também brincar um pouco e trazer algo leve, diversão, algo divertido. E aquilo que me contaram foi que, a dada altura, um homem, ao vir do seu trabalho, que naquela altura a maior parte das pessoas não tinham carro, então esse homem deslocava-se para o trabalho através de uma bicicleta, e contaram-me que essa pessoa vinha de bicicleta pelo meio do mato. Antigamente em Portugal não havia muitas ruas com paralelo, ou não havia muitas ruas em Alcatrão, e havia muito terra batida. Eu cresci em ruas de terra, com buracos e lombas, e havia muito matagal. Então esse homem, ele vinha pelo matagal ao vir do trabalho de bicicleta, e nisto ele viu uma zona onde tinham pias públicas, como se fosse uma pia pública, onde as mulheres lavam, a maior parte das vezes eram as mulheres que lavavam a roupa nessas pias. Ainda hoje ainda há muitos sítios em Portugal que têm estas pias. E havia ali no meio daquele matagal, naquela zona com muitas árvores, havia então uma pia pública onde estavam lá mulheres a lavar as suas roupas com cânticos próprios. E aquele homem achou aquilo um bocado estranho. Eu não sei que horas eram na altura, mas de alguma forma ele achou aquilo estranho, mas continuou a andar de bicicleta. O que é certo é que
De alguma forma, aquelas mulheres atraíram o homem para a beira delas e o que me contaram foi que elas andaram durante horas a fazer o que quiseram daquele homem. Aquele homem andou literalmente pelo ar nas mãos daquelas mulheres. Elas conseguiam fazer o que queriam dele. Ele ficou todo arranhado, todo machucado, todo aleijado. E no final, uma daquelas mulheres disse: agora vais para casa e vais-te calar em segredo em relação à nossa identidade, nós todas. Se tu disseres a alguém quem nós somos, garanto-te que não vais durar muito tempo. E a única coisa que esse homem disse quando chegou a casa e a mulher viu ele naquele estado foi que, eu acho que inicialmente ele até inventou que tinha caído, mas depois com o tempo ele disse à mulher o que é que tinha acontecido e a mulher disse: mas podes-me dizer quem são elas? E esse homem disse: não te posso dizer. A única coisa que eu te posso dizer é que tu não fazes ideia de quem é que elas são. Se tu soubesses quem elas são, não irias acreditar. Portanto, ele deu a entender à mulher que seriam pessoas bem conhecidas e talvez até pessoas da vizinhança que andavam naquela espécie de ritual e que eram as chamadas bruxas. Naquela altura falava-se muito na existência destas mulheres que se chamavam de bruxas, não é? Até há aquele ditado que é: eu não me acredito em bruxas, mas que elas existem, ou que elas há, ou que há bruxas. Isto é o que eu tenho a contar em relação a algo que me contaram, e fazendo uma mistura com estes textos da internet, com estas lendas que se fala das bruxas lavadeiras, dá para ver que realmente existia algo e esta lenda não é totalmente ficção. Claro que ainda há muita ficção dentro disto. E agora é a parte onde eu vou então tentar refletir sobre isto com uma abordagem espiritualista dentro daquilo que eu acredito que existe realmente. Nós sabemos que, até no passado, qualquer pessoa, homem ou mulher, mas principalmente mulher, que, para já, no cristianismo, quem não seguisse as regras da igreja era logo considerado, ou que se aprofundasse na espiritualidade como algo íntimo, em temas de expansão da consciência, era logo considerada, essa pessoa era logo um bruxo ou uma bruxa. Ou até mesmo um homem ou mulher que tivesse algum conhecimento de plantas medicinais, conhecimento espiritual mesmo, que tivesse algum tipo de mediunidade, que conseguisse fazer algum tipo de transe, que tivesse até uma mediunidade que se expressasse dentro de uma premonição, o que é hoje em dia, por exemplo, os terapeutas holísticos. E havia já naquela altura pessoas que tinham uma mediunidade muito empática e com a capacidade de cura das almas, dos espíritos. Mas, dentro do preconceito da sociedade muito enraizada na igreja, dizia-se logo que essas pessoas, com esses conhecimentos, eram bruxos ou bruxas. E não é esse o caso. Não é esse o caso. É claro que, quando se fala em bruxas, no aspecto em que existem realmente pessoas que fazem trabalhos que interferem no livre-arbítrio das outras pessoas, é claro que isso existe. E é claro que isso entra em frequência com seres no plano espiritual de frequência muito baixa. E que esses seres têm um grau de conhecimento, algum grau de conhecimento, até dentro das coisas que nós fazemos aqui na vida terrena. Agora, aquilo que eu acho é que isso não leva a lado nenhum, como nós sabemos, porque existe a lei do karma, a lei da causa e do efeito, e essas pessoas um dia vão ter uma conta a pagar consoante aquilo que fazem, interferindo na vida dos outros. E isso não é saudável, isso não é espiritualidade. Isso é apenas entrar em sintonia com algo que poderá dar uma vida que a pessoa encara como prazerosa e que é uma vida que lhe completa, mas é uma coisa efêmera e é uma coisa que terá um fim muito rápido. E é preciso ter um grau de reflexão entre o que é um prazer carnal, que se pode expressar entre termos monetariamente mais dinheiro, e o que é a paz de espírito. São coisas completamente distintas. Estarmos bem a nível material não quer dizer que
há muita gente que está realizada a nível material e no seu interior não é uma pessoa com paz, não é uma pessoa que está tranquila, não é uma pessoa que está em sintonia e está até com problemas. Portanto, quem opta por este tipo de caminhos não é um caminho bom e existem pessoas ainda hoje em dia que fazem este tipo de coisas. Embora um dia eu vou fazer um vídeo onde eu vou falar do que é que eu acho da magia e do quanto isso pode ou não interferir na pessoa que sofre algum tipo de ritual. Pessoal, eu espero que tenham gostado deste episódio. Falámos sobre, então, as bruxas lavadeiras. Comentem aí em baixo alguma história que vocês saibam sobre estas bruxas. Há quem diga que até elas são vistas a lavar roupa perto de encruzilhadas, inclusive, que são sítios onde se fazem certos rituais. Comentem em baixo o que é que vocês acham sobre isto. O meu intuito aqui não é trazer medo, nem trazer nada que não seja natural. É apenas uma brincadeira e também relembrarmos um pouco o que eram as lendas de antigamente. Muito obrigado a todos pela atenção e até ao próximo vídeo, pessoal.